Início, né, fazendo a nossa oração, primeiro agradecendo muito a Deus, né, dessas oportunidades que temos tido, de estarmos estudando junto, de estarmos refletindo sobre os ensinos de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando, né, mensagens como de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, que vai nos fortalecendo cada vez mais nessa caminhada aqui terrena, né? E assim, Senhor, em gratidão, a gente sempre lembra de fazer essa vibração para a sala 1, né? Depositando ali aquilo que nós temos de melhor em nossos corações, em pensamento, em sentimento, para que a equipe espiritual do nosso cantinho tenha um material do nosso amor para trabalhar em favor do nosso irmão mais necessitado. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então vamos, né? Nós paramos no item 8, na semana passada, né? E nós estamos estudando sobre a mediunidade gratuita, né? Nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Já lemos bastante, né, sobre isso, coisas que nós conhecemos já, que a gente pratica no nosso cantinho, né? Mas sempre é bom reforçar. Então vamos fazer a leitura, né? Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz necessário para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. Imaginar que um espírito superior vai a uma reunião onde se cobra, né? É realmente assim se enganar com força, né? O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos e que nos são caros? Esse é outro ponto também, né? Felizmente, dentro da doutrina espírita, a gente vê poucos casos, né, desses acontecimentos. Hoje tem acontecido de uma forma sutil com relação a esses seminários que são feitos, né? Isso alguns espíritas têm, felizmente, assumido, né, essa característica de fazer seminários em hotéis caros e tudo, cobrar preços altos, né? E, e até alguns palestrantes cobrarem para estarem lá, né? Então, são coisas que a gente tem visto, mas que a gente tome cuidado e não participe disso, né, de maneira nenhuma, porque o Espiritismo, a base dele é a gratuidade, sempre. É fora de dúvida que se pode, assim, obter manifestações, mas quem lhe poderia garantir a sinceridade, né? Aí Kardec vem chamar a atenção que quando você abre essa possibilidade, tem muito espírito liviano, mentiroso, brincalhão, aí dando volta, né? Que ele chama de carteva, né? Carteva é grupo, né? Se for traduzir grupo de... um grupo de espíritos inferiores, como Kardec está colocando aqui, né? Nada escrupuloso, sempre acorre pronto a responder aos que lhes perguntem, sem se preocuparem com a verdade. Aí vão falar o que der, né? Fazer tudo para enganar as pessoas. E muitas vezes fala aquilo que agrada os ouvidos, né? Esse é outro ponto que costuma acontecer também, que não é nada positivo.
Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, interar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Esse é um ponto fundamental para todos nós que estamos trabalhando dentro da doutrina espírita. Não fazer nada com interesse pessoal. Em resumo, nós podemos dizer isso. Nunca faça nada com interesse pessoal. Nem imaginar que praticando a caridade, frequentando um centro espírita, a sua ida a regiões mais felizes está garantida. Não é assim que funciona. Né? Se a gente vai a um centro espírita com a ideia de ali, através da prática exterior, conseguir algum ganho, né, isso vai trazer algumas decepções para a gente. Né? Então, por isso que aqui Kardec está colocando de maneira muito clara, né, para a gente ter assistência dos bons espíritos, é muito importante a humildade, não se colocar nunca acima de qualquer um, né? Respeitar as pessoas, ter indulgência, perdoar as ofensas, né? O devotamento, né? Realmente se dedicar à tarefa que você está assumindo a responsabilidade, né? Colocar seu coração nela, né? Que é a abnegação. E o mais absoluto, né? Dos interesses moral e material. Felizmente, na grande maioria dos centros espíritas não se vê ninguém vivendo do espiritismo. Né? Todos trabalham, têm sua profissão e vão lá. Então a gente vê assim, isso de uma maneira geral muito bem entendido, né, pelos espíritas cristãos. Isso é muito importante, eu acho que esse é um ponto fundamental. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu estou sendo bem sucinto, porque é assunto que nós temos discutido bastante, né, para não ficar muito cansativo. Né? Se não tiver, pessoal, vou andar mais um pouquinho, tá? Antônio, só me fala, esse livro é qual que é mesmo? Não é a O Seara, não? livro, É. não, o livro que nós estamos estudando chama O Espírito da Verdade. Né? E nós estamos estudando a lição dele, a lição quinta, que é o Decálogo da Mediunidade. No finalzinho, vou dar uma lida no capítulo, né? Agora, o que nós estamos estudando agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, é Que que eu não tenho esse livro. Não, a Seara é das 8, né? é das 8, é sobre a mediunidade, né? Nós estamos falando de mediunidade aqui, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Seara, ele é baseado no Livro dos Médiuns. Tá certo. Não, é que eu fiz confusão aqui. É que primeiro é Não, esse ele livro faz. que eu não tenho, que eu não tenho, né? E É, eu só tenho o Seara e mais o livro dos médiuns, mas esse é às 8, então, né? é o Espírito da Verdade, isso, o nome do livro, né? Esse que você está lendo agora é o Espírito da Verdade, que é das Não, 7. eu estou lendo agora o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro, que é o livro base nosso, ele sempre faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai no Evangelho, né, depois de ler a lição do Tá livro certo. Espírito da Verdade, como a gente faz no Seara, né? A gente vai lá Sim, ver a questão, vai no livro dos médios, estuda o livro dos médios, nós estamos fazendo aqui. eu estava tentando achar onde é que você estava, mas eu estou com o livro do Seara e dos médiuns. Né? Agora que eu lembrei, Você é não vai outro. achar mesmo. Esse eu não tenho aqui, né? Eu só acompanho É. Se eu pelo colocar para você aqui, ó, só para facilitar, só um minutinho. Espírito da Verdade, tá certo. Deixa eu colocar aqui para você onde que nós estamos, né? Só um minutinho. Tá.
Nós estamos estudando só um segundo, o Decálogo para os Médiuns, né? Que é o capítulo 26, sim, o item 7, que é baseado nessa mensagem. Tá. Tá? E a gente sempre vai no Evangelho, estuda o Evangelho, depois de ler essa lição, nós já lemos, né? E aí depois a gente vai fazendo o miudinho do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo estilo que o Eduardo tem feito com o Livro dos Médiuns, né? Coincidiu agora da gente estar falando de mediunidade, né? Foi por isso que eu estava procurando aqui, mas daí eu lembrei, não é esse livro. A capa é essa aqui, ó. Então, não, eu não tenho esse livro aí, não. E foi da mediunidade do Chico Xavier e do Valdo Vieira. O Chico psicografou as páginas, as mensagens ímpares, né? E o Valdo as pares. As pares. Eu acho que eu já li esse livro, mas há muitos anos que eu li. Mas eu estava acompanhando, só que agora eu fiz confusão, achando que era o... Não é. Mas é bom até que a gente repete para o pessoal também, né? Para as pessoas se localizarem também. É natural, sempre dá essas... Tá certo. É natural dar essas confusões mesmo. Vamos voltar lá no Evangelho. Muito bom. Opa. Beleza. Bom, então acho que ficou clarinho, né, para todo mundo, como que funciona o estudo aqui. Porque a gente fica muito tempo no Evangelho, acaba a gente perdendo a referência do livro principal, né? Eu acho que toda vez, pelo menos para mim, que sou, sei lá, que às vezes eu tô escutando você, mas eu não sei que livro que tá, não lembro mais, né? Então seria bom se todo dia, antes de começar, refrescar as ideias da gente. Agora é tal livro que nós vamos estudar na página tal. Não, é uma boa sugestão, vou fazer isso, tá? Da próxima. A gente fica perdido qual livro que é. Porque a gente faz na terça, faz na sexta, né? E está sempre estudando. São vários, nós estamos estudando, né? Vários livros, né? Bom, agora nós vamos para o item 9 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que diz assim: a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que entende com a natureza mesmo da faculdade. Estou falando da mediunidade, né? A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Né? Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos leitores de boa sorte, né? São essas cartomantes, né? Esse pessoal que, de vez em quando, a gente vê, solta papelzinho convidando você para falar sobre o seu futuro. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes prega no porte, né? Não sei se vocês já viram aí chamamentos para esses leitores da boa sorte, né? Sempre tem, né? Mas eu nunca fui atrás, não. É fria, viu? Não vou, não. Como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Mesmo os médiuns, né, que trabalham seriamente na casa espírita, de vez em quando dá apagão. De vez em quando a espiritualidade se afasta, né, e deixa o médium sem sentir, né, nenhuma ação mediúnica. Isso muitas vezes até para testar o médium, né? Que tem alguns médiuns mais orgulhosos que começam, depois que acontece isso com eles, começam a fazer de conta que. Então, nunca fazer isso. É normal ter apagão de mediunidade. Quem tem mediunidade ostensiva, intuitiva, psicografia, psicofonia, de vez em quando dá branco. É normal isso, às vezes por questão de saúde do médium, às vezes para verificar realmente o empenho dele, né? A clareza dele. E quando se está envolvido com dinheiro, então aí que não tem garantia de nada, né? Só garantir que você vai acabar arrumando uma obsessão daquelas caprichadas, né? Está aí o perigo, né, de você ir nesses leitores de sorte e lá você acaba encontrando um espírito que simpatiza com você, entre aspas, né?
e acaba te acompanhando e inicia uma que a gente chama de obsessão sutil, né? Isso aqui não vou entrar nesse assunto aqui. Eu pretendo até fazer uma palestra a próxima vez que eu fizer a pré-eleição lá no nosso cantinho, eu pretendo falar sobre isso. Que é uma coisa muito sutil mesmo, você não percebe, e é muito séria, né? Então, assim, o perigo de você, muitas vezes, vou lá ver, um amigo me recomendou, vai lá, vai de alegre e acaba voltando triste para casa, né? Com um pepino que às vezes tem que ser resolvida na casa espírita, com muita ajuda, com muito passe, com muita oração, com muito trabalho. Então, tomem cuidado, né? Com curiosidade dentro dessa seara. É muito perigoso. Então, esse é um alerta importante que Kardec vem trazer para a gente, né? Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Ou seja, a mediunidade ela toca de lá para cá, né? Depende do espírito querer ou não se manifestar por você. Então, não tem garantia nenhuma. Você vai para uma reunião mediúnica, pode ser que você passe lá o tempo lá só em vibração, só vibrando, e nenhum espírito venha realmente a se manifestar por você. Problema nenhum, né? Você esteve lá, abriu seu coração, abriu sua boa vontade, e se não deu resultado é porque naquele dia alguma condição especial havia para a sua própria proteção. Então, isso é muito importante a gente entender. E quem quer ganhar dinheiro com isso, então, está na mão do malandro, né? Fica na mão dos espíritos levianos, né? E tem bastante. É isso que Kardec está chamando a atenção da gente. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente é lícito ao seu possuidor tirar partido. Então, o médico, por exemplo, é natural que ele cobre pelo tratamento. Ele estudou, se preparou para isso, ele não está fazendo uso consciente da ajuda dos espíritos, ele pode até ter, e todo médico tem, a ajuda da espiritualidade. Mas ele não está. Essa ajuda vem até muitas vezes sem ele perceber. Então é natural que ele cobre pela consulta, né? Um exemplo que eu posso dar com relação a essa fala do Kardec. Ele coloca: a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, a gente nunca sabe, depende dos espíritos, né? Estou falando aqui de trabalho sério, né? E agora, se você está com interesses materiais, querendo ganhar notoriedade, coisa dessa natureza, está com vaidade nisso aí, você pode até obter, mas o tipo de espírito que vai estar lá não é dos melhores, né? Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga, a mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Aí Kardec coloca um negócio importante. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Vamos explicar isso aí. Por que ele coloca a categoria de missão? Vamos pegar o Chico Xavier, que é mais fácil da gente entender. Qual foi a tarefa de Chico Xavier? Trazer os livros, né, para complementar o esclarecimento das obras codificadas por Kardec. Você pega, por exemplo, a coleção André Luiz, você vai ver ali
tudo a continuidade do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? As mensagens evangélicas que Emmanuel traz para a gente, né? Comentando os versículos do Evangelho, trazendo a mensagem do Cristo com clareza, né? Isso foi tarefa, missão do Chico Xavier, né? E se você pega as obras de André Luiz, né? Mecanismo da mediunidade, ele amplia, né, o conhecimento que a gente tem no Livro dos Médiuns. Então, são obras muito importantes, né, e foi uma missão realmente. Quem quiser ver um pouquinho sobre essa questão ali no Livro dos Médiuns, sobre a questão da mediunidade gratuita, é só ir no capítulo 28. Tá? O capítulo 28 fala sobre o charlatanismo, né, e comenta sobre isso. Eu não lembro exatamente o título agora, mas é sobre isso. E o céu e o inferno, primeira parte, capítulo 12 da primeira edição, tá? Edição não adulterada. Na edição adulterada é capítulo 11, a quarta edição, as outras edições. Então, o capítulo 12 você vai encontrar lá falando sobre a questão da proibição de Moisés. Lá entra em mais detalhe com relação a isso que foi colocado aqui, né? Em razão do tráfico, do abuso, né? O pessoal lá ficava pedindo aos espíritos para resolver problemas financeiros, para resolver problema de casamento, resolver problema disso, daquilo, né? Ainda acontece, né? Não dentro da doutrina espírita, mas tem, vamos dizer assim, movimentos espiritualistas, né? Que ainda tem esse hábito, né? De se consultar espíritos para resolver problemas particulares. A gente não vê isso, nem recomenda isso, né? Dentro da doutrina espírita. Pode pedir um conselho, pedir uma orientação, mas nunca que eles resolvam nossos problemas materiais. Muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Está tranquilo? Se está, vamos andar mais um pouquinho. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Nós temos assim alguns casos, né, que a gente tomou conhecimento, né, de médiuns, né, de cura, explorando as pessoas e tudo. A gente não vai cabe aqui citar nomes, citar esses casos, mas a gente tem isso acontecido na televisão, né? Isso nunca termina bem, né? Nunca termina bem. Então, a mediunidade de cura, né, tem médiums, né, que têm essa capacidade, não é muito comum, mas tem médiums que têm essa característica, né, de fazer curas até parecidas com as curas que Jesus fazia, né? Curas, muitas vezes consegue curar uma cegueira, consegue curar uma doença mais grave e tudo, mas é muito raro isso, né? Que a gente tem notícia, é muito raro. E o Chico, por exemplo, muitas vezes foi oferecido a ele, né, para ele ter cura, ele falou que não, ele nunca quis. Ele sempre procurou o médico terreno, sempre procurou resolver as coisas através das condições que ele vivia, né? Ele nunca recorreu, não que esteja errado, né? Se a coisa é gratuita, é feita com seriedade, eu não vejo problema nenhum que se procure uma ajuda dessa natureza, principalmente se a medicina não tem solução para o caso, né? Alguns casos de cânceres, algumas doenças raras que a medicina ainda não domina, pode ser, né, que o médium de cura gratuitamente, amorosamente, pode vir ajudar, né? Ele coloca: o médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo, né? Um exemplo de magnetizador que nós temos é as pessoas que trabalham com reiki, né? Então, as pessoas estão dando do próprio fluido, estão dando da própria saúde,
e eu sei que muitos cobram, né? Não é, eles cobram por essa tarefa. Já dentro do centro espírita sério, né, que trabalha dentro dos preceitos ensinados pelo Cristo, ensinados, codificados por Kardec, a gente não tem esse direito. Se você está trabalhando com a ajuda dos espíritos para promover cura, você não tem o direito de vendê-lo. E não vem do seu esforço, né? Como do médico, né? Pessoa que pratica o reiki, por exemplo, ela deve estudar, eu não conheço o assunto, não posso falar muito, mas ela estuda, né? Ela usa do próprio fluido, como está sendo colocado aqui. E Kardec está falando do magnetizador, porque na época dele havia, né, esse título de magnetizador no século XIX, né? Pessoas que estudaram com mesmo e tudo, mas isso acontecia sem assim, a participação dos espíritos, pelo menos como ele poderia até ter ajuda, mas ele não estava com essa intenção, né, de explorar nenhum espírito. Pode ser que o espírito, pela bondade, pela caridade, ajudasse em algum momento, mas isso seria uma coisa da escolha do espírito e não da exploração do médium, né? Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente pode dispor. Então, o espírita vive do próprio trabalho, né? Vive da profissão dele. Ele nunca, o espírita verdadeiro, nunca vai viver de qualquer outro tipo de ganho que não seja, né? Principalmente se ele tem mediunidade, viver disso seria um sacrilégio, né? Essas pessoas que, mesmo usa do pouco tempo que dispõe em favor do seu semelhante, né, os espíritos levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Bom, aí termina, né, o Evangelho que nós estudamos, né? A gente sempre deixa o finalzinho, esse abraço gostoso de Jesus, né? Mas vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? O Antônio, me veio uma dúvida, né, sobre o Chico, que você disse que ele era doente, mas nunca procurou uma cura, né, através de uma manifestação que ele pudesse Não. ter. Mas será que isso se devia ao fato dele saber que ele tinha que passar por toda essa dificuldade na vida dele? Ele Não sabia da sei. missão dele? Deve ser, né? Olha, eu ser sincero com você, realmente eu não sei te responder essa pergunta. Não É eu uma, também é uma não sei dúvida. mesmo. É algo tão do Chico, né? É, Tão do Chico Xavier. É uma porque característica dele. não é errado, por exemplo, uma pessoa procurar se numa parte da medicina tradicional não dá jeito, de repente ir por um outro caminho, né? Não tem. Ela pode estar mexendo no livre-arbítrio que ela teve antes. Por exemplo, não, eu vou passar por essa doença e tal. Ela pediu. Mas se ela procura a cura, ela pode estar interferindo, talvez, no pedido dela. É isso que eu penso às vezes. Me Quando o veio trabalho é isso sério, agora. por exemplo, vamos supor que eu tenho uma doença que eu assumi quando reencarnei, que eu teria que passar por ela. Aí eu posso procurar quem for que não vai acontecer a cura, o espírito não vai me curar. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Não vai ser permitido a ele fazer. Então, Entendi. a pessoa pode ficar tranquila.
né? Ela está indo lá, não está pagando nada por aquilo, né? Não está fazendo uso de um médium equivocado, né? Que esteja cobrando por isso. Por exemplo, o Ricardo Vardil, aquele médico que eu gosto muito, ele, quando criança, ele tinha um problema muito sério no pulmão. E em Caratinga, tinha lá, Caratinga, ela é pertinho de onde eu vivi na minha juventude. Fica naquela região de Governador Valadares, ali próximo, Ipatinga, né? Aquela região ali. Tá? Uns 100 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. E lá tinha reuniões de cura, né? Os espíritos se materializavam e andavam entre as pessoas. Tá? E ele foi acudido lá. A mãe dele, né, você tinha que escrever para lá, pedir permissão. E a mãe dele, um dia, estava passando um mal muito grande, botou ele no carro e foi para Caratinga. Né? Belo Horizonte, Caratinga é perto. Botou no Fusquinha, dizer no Fusquinha, foi com ele lá, mas ele não tinha feito a carta, não tinha sido liberado para ela. E a mãe, desesperada, vai lá e fala, não tem jeito e tal. Daqui a pouco, eles mandam chamar o Ricardo, né? E ele vai com a mãe dele lá, ele no meio daqui, assim, estava o Zé Grosso, né? Que é um espírito que trabalhou com cura há muito tempo, entre outros espíritas, né? Espíritos lá, a Sheila. Era um negócio assim, vamos dizer, realmente do outro mundo, né? Você ia lá, era atendido pelo espírito materializado. Muito parecido com o que ocorre lá no Lar Frei Luiz, né? Lá com Frei Luiz. Paulo Frutuoso. Que acontece com Paulo Frutuoso. Muito parecido, sabe? Só que assim, aberto para o público, né? Organizado, tudo direitinho, você tinha que escrever para lá para poder entrar e tal. Mas dizer que foi muito interessante, né? Porque ele era criança, né? Eles abriram o peito dele, né? Fizeram as correções, ele sentia, né? E a mãe do lado lá, e ele vendo tudo aquilo, ele conta isso nas palestras dele, sabe? Interessante. Mas ele teve merecimento para isso, né? Mas quando não tem jeito. O Divaldo Franco mesmo, ele teve uma moratória, né? Ele era para ter, ele faleceu bem já de idade, mas ele era jovem, que ele teve um problema de cardíaco, né? Que ele quase se foi. E parece que foi dado para ele mais um tempo de vida, para ele terminar o que ele tinha que fazer, né? É interessante essas coisas. Ele deu provas, né, de que ele estava fazendo coisa séria, que foi um médium sério, então ele deu provas disso, porque ele poderia ter desviado, né? Sim. Ter tomado outro rumo. O que é importante é que, às vezes, assim, mesmo que você tenha assumido uma determinada doença, mas você teve um comportamento muito além, você conseguiu realmente mudar a maneira sua de agir com as pessoas, se tornar uma pessoa caridosa e tudo, você ganha essas moratórias, né? Tem casos, por exemplo, que era para a pessoa perder o braço, ela só perde um dedo. Exemplos, né? A gente vê aí na literatura que o Chico trouxe para nós, né? Eu não lembro assim em detalhes disso. Geraldinho conta muito isso, né? E tem relatos disso em livros do Chico Xavier. Então a gente não sabe, porque é um negócio muito entre o espírito, né? E o espírito que é responsável pela sua encarnação, né? Mas o Chico, assim, ele teve contato com o Zé Arigó, né? E que falou que poderia curá-lo, né, da vista e tal. Ele falou, não. Ele não quis. Agora, por que isso, Nilza, realmente? Só ele mesmo sabe. Eu acho que é só ele, né? Ele, aquela humildade dele, né? Difícil. Sim. Ele não teve nada, assim, eu lembro que passou os maiores perrengues, né? Você via, estava em hospital, né, no tratamento. Teve aquela ajuda, né? Quando ele estava quase morrendo de pneumonia, eles viram lá, filmaram até o espírito entrando lá dentro e tudo. E ajudou ele recuperou imediatamente. Quer dizer, mas são casos assim, acho que em função de tanta oração que o pessoal fazia para ele, né? Sim. Muito interessante. Inclusive, o Chico comenta, né, que essas orações eram tão fortes que ele estava esperando um dia que as pessoas estivessem distraídas, né, para que ele picar a mula, né?
ele poder desencarnar, de tão forte que eram as orações para ele, né? Então, essa é coisa que só o Chico mesmo para contar para a gente, né? O Geraldinho que conta muito dessas histórias dele e tal, mas É muito por isso interessante. que quando ele foi, parece que foi num dia de um jogo da Copa, não foi? Foi o Penta, né, do Brasil, O em Penta. junho de 30, eu não sei se é 31 ou 30 de junho de Ele 2002, né? foi disfarçadamente. E picou a mula. Picou a mula. É porque ele Tá já tinha certo. cumprido, ele estava muito doente, né? Já bem desgastado, já cumprido a missão dele também, né? Então, Oh, estava na hora dele tadinho. voltar para o mundo. Mas disse que era como se fosse assim um casulo que protegia ele, né? Que prendia Nossa, ele não. aqui na Terra. Muito Interessante. comenta aí seu Geraldinho, né? Geraldo Lemos, em algumas falando do Chico e tal. Mas é interessante, essa sua pergunta é interessante, mas realmente não faço ideia. Viu? Muito bem, pessoal. Vou dar mais uma lida aqui no Decálogo dos Médiuns, né? Isso está lá no livro O Espírito da Verdade, né? O capítulo 5, que é relativo ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 26, item 7, né? E o Espírito diz assim: rende culto ao dever. Né? Então, cumpra com as suas obrigações, né? Não há fé construtiva onde falta respeito aos cumprimentos das próprias obrigações. Então, o médium espírita, a primeira responsabilidade dele é com as responsabilidades aqui assumidas, né? O trabalho, a família, né? Não podemos fugir das nossas obrigações para ficar trabalhando no centro espírita, né? A gente usa do tempo disponível, né? Para que a gente possa. Tá, isso é muito importante. Tem pessoas que às vezes abandonam, né, as obrigações familiares, fogem, né? Porque a família muitas vezes é um cadinho, né? É um cadinho que vem nos purificar, né, nas dificuldades, no nosso relacionamento. Então, ficar muito atento, né? Primeira obrigação nossa aqui no mundo, né? Trabalhe espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Então, a oportunidade, se tiver de trabalho, vai lá espontaneamente, né? Tendo oportunidade, pode ser um trabalho pequenininho, né? Mas faça sempre, né, espontaneamente, com muito carinho, né? Porque ficar com a mediunidade e não botar ela para trabalhar, né? A gente perde a oportunidade de ser útil, né? Então, isso vale para o trabalho do passe, na nossa participação em reuniões mediúnicas. Ah, mas eu não tenho mediunidade. Você pode vibrar, você pode orar, você pode levar do seu sentimento, isso ajuda muito, né? E várias situações que nós podemos ser úteis, né? Numa casa espírita. Não te, não te creais maior ou menor, como as aves frutíferas espalhadas no céu. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Então, numa reunião mediúnica, né, tem lá o tutor, né, o espírito que é responsável pela reunião, tem um médium que dirige a reunião, tem os dialogadores, tem os que vão receber os espíritos em sofrimento, etc. Mas ninguém é mais nem menos. É muito comum, às vezes, você ver em centro espírita falar em médium principal. Não existe esse negócio de médium principal. Muitas vezes é um médium mais experiente, uma pessoa que tem acesso ao orientador da casa, mas não faz dele maior ou menor do que ninguém, né? Todos têm a mesma responsabilidade de servir ao Cristo, né? É muito importante a gente ter essa noção. Devemos respeito, né, uns aos outros, respeito à administração da casa, às orientações da casa, cada um tem seu papel, né? Mas não se vê maior nem menor do que ninguém. Não é porque você, por exemplo, diretor da casa, responsável por determinado assunto lá dentro, você é maior do que aqueles que trabalham naquele ambiente que você coordena. Nada, é só a sua responsabilidade de coordenar que é diferente do outro, de participar da reunião.
Não esperes recompensas no mundo. A dádiva do Senhor, como seja o fulgor das estrelas, a carícia da fonte, o lume da prece, a bênção da coragem, não tem preço na terra. Esse é um desafio, gente. A prática do bem sem esperar nem o obrigado. Né? Isso aí eu estou repetindo um pouquinho que nós já conversamos, né, quando nós lemos isso aí. Mas é muito importante. Façam as coisas, mas não esperem nada em troca. Nada, nada, nada. Mesmo em casa. Né? Ajude, ampare. Faça as coisas sempre em nome de Deus. Né? Que muitas vezes as pessoas sofrem muito, mas eu faço tudo e ninguém reconhece o meu trabalho. Aí, meu amigo, caiu numa armadilha danada, né? Então, esses são pontos, né, que são lembrados para a gente. Não centralizes a ação. Um dos segredos da doutrina, né, gente, é a gente... Muitas vezes você está com a responsabilidade de conduzir determinada tarefa, né? Você saber distribuir essa tarefa, não puxar tudo para você. Senão você vai acabar se perdendo, né? Ficar sobrecarregado. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhido para as tarefas mais altas. Então é muito importante dar oportunidade. A pessoa chega nova lá no centro, dar a oportunidade dela participar, mesmo que seja uma tarefa pequenininha. E aquele que está chegando também, ter a humildade de esperar a hora, ter paciência, né? Para poder ter as tarefas mais elevadas. Ah, mas eu sou médico, fui médico em outra casa, você foi em outra casa. Agora você precisa entender como essa aqui funciona, como que é o esquema aqui. Ah, eu dava passo em outra casa e tal, mas você tem que se inserir na equipe de passe e tudo. Agora, quem coordena a atividade tem que ficar muito atento também para ir dando oportunidade para a pessoa participar, passando para elas como que é o funcionamento da casa e tudo. Senão as pessoas acabam desistindo e se afastando, né? É um sentimento muito importante que chama sentimento de pertencimento. Você sentir parte de, né? Parte da casa. Então, esse é um cuidado, quem coordena atividades num centro espírita, ele precisa ter, né? Nós temos várias atividades no nosso cantinho, essa de estudos, nós temos outras atividades, né? Como a evangelização das crianças, a evangelização lá para os adultos, né? As palestras, os trabalhos de passe, né? De cura, atendimento fraterno. Então, são várias pessoas trabalhando, mas sempre tem um coordenador, né? E esse coordenador tem que estar muito atento, né, para que todos tenham oportunidade de participar, se sentir pertencentes ao nosso cantinho, né, por exemplo. Né? Isso vale para todo e qualquer lugar. Né? Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Gente, a pior coisa do mundo é se uma pessoa sai, por exemplo, de uma reunião de estudos como essa que nós estamos fazendo, ou vai numa palestra e tudo, sair com dúvida. Né? Pode ser que a gente não tenha a resposta na hora, né? Mas você externou a sua dúvida. Como, por exemplo, agora, por que será que o Chico, né, como a Nilza colocou para a gente, pode ser que a gente não tenha a resposta, mas é importante não ficar com dúvida, né? Porque as dúvidas vão se somando e vão criando dificuldade para se entender mais coisas na frente. Então, é muito importante que a gente tire as nossas dúvidas quando elas surgirem. Né? Pergunte. O responsável pela tarefa, se ele não souber a resposta, ele vai pesquisar, vai procurar quem sabe mais. E sempre vem, né, gente? A ajuda de Deus é muito grande, porque tudo vem dele, né? Então, quando a pessoa está sinceramente querendo tirar uma dúvida, né, sobre mediunidade, sobre o evangelho, tudo isso aí sempre vai ter ajuda para que a gente consiga isso, né? Estuda sempre. À luz do conhecimento, amar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância.
A doutrina espírita, ela é, vamos dizer assim, paudada, né, pelo conhecimento. Quer dizer, tem muita coisa para a gente estudar. Uma encarnação não é suficiente para a gente abranger todo o conhecimento que a doutrina nos traz. E é interessante, à medida que a gente vai amadurecendo, nós já estudamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, né? 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se você pega agora e começa a estudá-lo novamente, você vai enxergar coisas que você não enxergou 10 anos atrás. Então, isso é uma característica muito interessante. Então, é muito importante a gente se ater às obras básicas, é muito importante estudar as obras de Kardec, porque elas são uma base para que a gente possa construir um conhecimento mais elevado. Mas sem essa base é sempre muito arriscado o edifício cair, devido às dúvidas, né? Ficam por a gente não ter estudado. E as obras básicas, né, elas são o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno são as duas obras, o Céu e o Inferno e a Gênese são as duas obras conclusivas da doutrina. Algumas coisas que foram tratadas, vamos dizer assim, superficialmente no Livro dos Espíritos, são mais aprofundadas no Evangelho, no Céu e Inferno, e mais aprofundada na Gênese. E, somando a estudo, é muito importante compreender a obra de onde tudo nasceu, chama-se as revistas espíritas. Então, por exemplo, tem muitas questões no Livro dos Espíritos que a gente vai ver a complementação dela na Revista Espírita. Então, assim, a gente precisa estudar mesmo, para poder ir compreendendo cada vez mais a doutrina e ir ganhando luz, né? Porque Jesus não pediu para a gente brilhe a sua luz, né? Até um dia desse eu perguntei para o pessoal, o que é luz? Né? Que luz é essa que nós vamos brilhar? Só para facilitar, né? São as nossas qualidades morais. Então a gente estuda para a gente ver, olha, poder é como se fosse um espelho, a gente enxergar algumas imperfeições que nós temos e a gente ir corrigindo, né? Tem um amigo que eu gosto muito que ele fala assim, você quer realmente ficar aqui no planeta Terra e não ser um exilado? Ele brinca, né? Fala assim, primeira coisa, não fale mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. Para com esse hábito de falar mal, de fazer comentários, né, negativos das pessoas, criticar as pessoas. Bom, outro, não brigues com ninguém. Né? Não briga. Não entre em conflito, evita ao máximo, né? Não brigue com ninguém. Outra coisa que ele fala, deixa eu ver se eu lembro tudo aqui. Não briga com ninguém, não fala mal de ninguém. Essa questão de estudar, né? Isso é importantíssimo. A Cláudia que lembra direitinho o restante, até fala mais outras duas coisas que agora me fogem, né? E é muito interessante, né? E o conhecimento ajuda a gente, né, a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, né? Não te irrites, isso aí é importante, né? Eu nem deixo o bonequinho, senão ele vai irritar a gente. Cultive a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Gente, o negócio mais perigoso que tem para nós é a tal da cólera, né? Ei, quanta bobagem a gente faz quando a gente se irrita, né? Então, isso é um dos pontos, né? Não brigue com ninguém, né? Então, isso é um negócio muito importante. Porque a terra, os herdeiros da terra não serão os brandos de coração, né? Então, quem quiser ficar aqui, tem que procurar trabalhar isso com bastante cuidado, né? E tem um senhor chamado Honório Abreu, ele fala assim, você quer te conhecer? Observe as suas reações. Né?
Então, a gente, quando está no trânsito, por exemplo, é muito interessante a gente observar como que a gente lida com aquele companheiro do lado que lhe dá uma fechada, que buzina para você, que fica demorando para arrancar o carro, né, que fica lento na sua frente. Como que você lida com isso? Qual é a sua reação? Só que você vê que você está se irritando, fala assim, opa, 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 né? Você está tendo oportunidade ali de ver um comportamento menos feliz, né? Então, é muito interessante a gente guardar isso, né? E principalmente para os médiuns, né, gente? Que às vezes a gente está ali recebendo aquela influenciazinha, né? Não muito boa, porque a gente já é meio irritadão, aí a coisa pode tomar um rumo menos feliz, né? Então, são orientações, principalmente, que o André Luiz está trazendo aqui, para os médiuns, né? Desculpa incessantemente. O astro da crítica não te piora, ou seja, não fale mal de ninguém, né? Lembrando nosso amigo. O astro da crítica não te piora a realidade, a praga do elogio não te altera o modo de ser, justo de ser, ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com quem te espanque o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Então, procura sempre, né, desculpar todo tipo de crítica, todo tipo de agressão, né? Isso é uma orientação, principalmente para a gente evitar muita obsessão, viu? Que as obsessões sutis. Porque na hora que a gente reage a uma crítica, reage a um comentário menos feliz, a gente abre as portas, né, para sofrer algum tipo de, principalmente a que a gente chama de obsessão sutil, né, que a André Luiz traz para a gente num livro chamado Estude e Viva, né? Tem um livrinho dele que fala bastante sobre essa questão. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, em anjo, em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. E uma coisa importante, gente, a gente viver aqui na Terra como espírito. Tá? Esse é um dos maiores desafios que tem. Porque, na realidade, nós vivemos aqui temporariamente, impermanentemente. Não é isso? Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso, né? Nós somos espíritos temporariamente vestindo um corpo carnal, sujeito aos instintos, às emoções inerentes ao animal, mas com a capacidade de dominá-lo pelo amor, pelo conhecimento, pela caridade, pelo perdão, pela paciência, que esse é o grande desafio de nós vivermos aqui como espíritos, né? Então, lembrar sempre disso. Nós não vamos levar nada daquilo materialmente falando, mas vamos levar todo bem, todo ganho espiritual que nós conseguimos, toda imperfeição que nós eliminarmos das nossas vidas, né? A gente vai levar para o mundo espiritual e vai encontrar condições melhores do que quando nós viemos para cá, né? Então é isso, meus amigos. Assim que encerra o capítulo 5, né? Desse livros, né, o Espírito da Verdade. Então, na próxima semana, quem vai conduzir o estudo é o Alexandre, né? Ele vai entrar no capítulo 6 do livro, né? O título é Deus te abençoe, que é relativo ao capítulo 10, item 16. E é uma mensagem de Hilário Silva, né? Um outro espírito que é a primeira vez que nós vamos ter uma mensagem dele, né? Ele escreve livros muito interessantes, com histórias até gostosas de ler, né? É um espírito muito alegre, talvez, acho que vai ser uma mensagem que vocês vão gostar muito. Mas vamos aproveitar agora, né?
para a gente fazer a nossa oração de encerramento e de abertura do próximo trabalho, que é o estudo do livro Seara dos Médiuns, com suporte do livro dos Médiuns, né? E assim, Senhor, te agradecemos profundamente pela essa primeira hora, pelo amparo espiritual que tivemos, todos aqueles que aqui estiveram presentes, encarnados e desencarnados, que Jesus abençoe a todos, que possamos sempre, né, estar levando os nossos sentimentos, as nossas melhores energias, lá para a sala 1, para que a espiritualidade do nosso cantinho sempre tenha material, o nosso amor, para acudir nosso irmão mais necessitado, para que a gente feche com chave de ouro esse nosso estudo, capítulo 5 do livro Espírito da Verdade. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que Deus abençoe o Eduardo, que ele possa ter a próxima hora o amparo da espiritualidade amiga, e que todos tenham um bom proveito, né, dos ensinos do livro do Médiuns e do livro Seara dos Médiuns. Com você, Dudu. Boas aulas. Boa tarde, boa noite, olha só. Obrigado, Antônio. Oi, pessoal, boa noite a todos. Sei que alguns vão sair, fiquem à vontade, sem nenhum problema. E os que chegarem, que sejam